Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Que bom vê-los novamente! Na nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a representação dos números naturais. Mas antes, vamos dar uma relembrada no nosso conteúdo? Nas nossas aulas anteriores, nós falamos um pouquinho de unidade, vamos relembrar? Um só, de um em um. Dezena, quando nós juntamos, então, 10, de 10 em 10, centena, de 100 em 100, unidade de milhar, de 1000 em 1000, e por aí vai. Falamos também um pouquinho sobre a sequência numérica, a sequência até 100, contando de 10 em 10, contando de 2 em 2. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do nosso quadro posicional. Vamos então dar continuidade aos nossos assuntos. Vamos falar um pouquinho sobre os números. Bem, aqui eu tenho 4 algarismos. Muito bem, símbolos. E eu quero transformar o algarismo 8, o algarismo 4, o algarismo 1 e o algarismo 0 em números. Quantos números diferentes eu posso fazer com esses algarismos? Vamos lá! Testa aí! Será? Vamos fazer comigo agora? Bem, eu vou fazer na ordem que está. Então, eu vou usar o 4 na unidade de milhar. Vou usar o 8 na centena. Vou usar o 1 na dezena. 0 na unidade. Vou continuar colocando o 4 na unidade de milhar. E vou trocar a dezena com a unidade. Vou continuar colocando o 8. Eu mudei os algarismos de local. Será que eu mudei o meu número? O primeiro ficou 4.810. E o segundo ficou 4.801. Mudei, não é? Aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho só 1. Vamos fazer mais um? 4.108. Mudei. Agora eu tinha 800, agora eu só tenho 100. Então, os algarismos, quando vão mudando sua posição, fazemos números diferentes. Mais um, 4.180. Só com o algarismo 4 na posição de unidade de milhar, nós temos 1, 2, 3, 4 números diferentes. Vamos tentar com 8? 8, 4, 1, 0. Eu formei, então, o 8, que vale 8.000. O 4, que vale 400. 1, que vale 10. E o 0, que por enquanto não tem valor. 8.410. 8.401. 8.104. 8.140. Quantos números diferentes eu posso formar? Mudando a ordem dos meus algarismos. Isso é importante para o quê? Tô perguntando mesmo para vocês, por que é importante saber? Justamente para a gente ter a noção da posição e quanto vale. Para eu formar um número ou fazer uma decomposição, eu preciso saber quanto que vale unidade. Então, eu vou multiplicar o 0 por 1. 0 vezes nada. Não tenho nada mesmo. 0. Aqui eu tenho o número 1, só que ele está na dezena. Significa que o 1 está na casinha que vale 10. 1 vezes 10, que são 10. Eu tenho aqui o 8, que está na casinha da centena. Então, na verdade, ele não vale 8. Ele vale 8 vezes 100, que vamos ter, então, 800. E o número 4, muito bem, agora sim estou gostando de ver, vale 1.000. Na casinha dele, então, 4.000. É importante saber essa diferença de 1
para o outro. Vamos tentar de novo, porque isso aqui está muito bagunçado. Vamos lá. Vamos formar agora dois números para fazer uma comparação. 4.800. Não vou usar nem isso, pode ser. 4.800. E vamos fazer um número menor agora. Bem, qual o número que eu formei? 184. Eu utilizei os 4 algarismos? Utilizei. Mas eu utilizei os 4 algarismos formando as 4 ordens. Vamos pensar. Ordem da unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Unidade, 4. Dezena, 8. Centena, 1. Unidade de milhar eu tenho? Tá vazio. Então, eu utilizei sim, só que eu não formei um número com 4 algarismos. Eu formei um número com 3 algarismos, com 3 ordens. Então, o zero, quando ele está à esquerda do seu número, ele não vai ter o seu devido valor. Tudo bem, o zero representa um vazio, mas não faz diferença se está com vazio ou não. Combinado? Então, quando formos formar um número, é importante, se eu quero um número de 4 ordens, não utilizar o zero na última ordem, ok? Vamos falar um pouquinho de ordem, de números, um pouquinho mais para frente. Vamos passar então para o nosso quadro posicional, para termos certeza do que estamos fazendo. Primeiro, nós temos aqui 2 divisões. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena e centena. Sempre que formos colocar os nossos números no quadro posicional, vamos trabalhar com essas 3 casinhas. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena, centena. Para diferenciar uma da outra, nós vamos falar de classes. Então, são as classes. Essa é a classe da unidade simples. Ela é simplesinha. Essa aqui já ficou um pouquinho mais elaborada, porque ela já vai ter 3 números antes de começar. Ela já vai ter o número da unidade, o algarismo da dezena, o algarismo da centena, para começar. Por isso, ela é a classe dos milhares. Depois vamos ter a classe dos milhões, classe dos bilhões e por aí vai. Então, quando fizemos essa separação, chamamos de classe. E como nós separamos as ordens? Ordem. Vem de quê? De ordenar. Lembra que a gente falou? Qual é uma das funções do número? De ordenar. Então, vamos dar ordem na casinha aqui. Todo número, ele começa a se formar na unidade. Sempre. Por que isso? Eu não consigo montar 100 se dentro do 100 não tiver um 99, 98, 97. Então, o primeiro número começa aqui. Então, primeira ordem. Primeira ordem. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, a centena. Quarta ordem, a unidade de milhar. Quinta ordem, a dezena de milhar. Sexta ordem, a dezena de milhar. Vamos agora falar um pouquinho sobre esses números. Temos aqui então na unidade. Vamos trabalhar com os números 4, 8, 1 e 0 novamente, tudo bem? Então aqui eu vou colocar o 8 na dezena e aqui também eu vou colocar o 8. Vou trabalhar então com 4 na centena de milhar e também aqui. A unidade 0 e aqui 1. Olha que legal, que interessante essa divisão de unidade, dezena e centena quando vamos falar o número ou escrever por extenso. Vamos ler esse número? 480.481. Opa, perceberam alguma coisa?
Vou falar de novo. 480.481. Viu como repete a nomenclatura? 400, 400. 80, 80. Por quê? Porque o 400 é uma centena. E o 400 também é uma centena. O que vai fazer a diferença? A palavrinha mil, de milhares. 400 mil, 400, simples. 80 mil, 80. Entendeu? Muito legal, né? A formação do nosso número e a representação. Representamos o nosso número através do quadro posicional. Vamos agora compor o nosso número. Eu tenho aqui alguns números. 2.500, 40.000, 93. Qual a forma que eu posso compor? O que significa compor? Muito bem. Compor significa juntar. Vamos juntar? 40.000 mais 2.000 mais 500 mais 90. Opa! Mais 90 mais 3. Eu preciso juntar. Eu posso fazer a conta. Mas observe dessa forma, como eu escrevi, o que a gente pode fazer. Só um minutinho. Vamos fazer direitinho para não confundir, ok? Então aqui, 90. Na casinha da unidade, eu só tenho 3. Na casinha da dezena, eu só tenho 9. Na casinha da centena, 5. Na casinha da unidade de milhar, 2. E na casinha da dezena de milhar, 4. Então, eu formei o número 42.593. Combinado? Vamos, então, para o nosso desafio. Bem, cada um desses retângulos tem um valor. O retângulo azul vale uma unidade. O marrom, 10 unidades. O verde, 100 unidades. O amarelo, 1.000. E o vermelho, 10.000. Sabendo disso, quantas unidades eu tenho aqui? Qual é o número que eu posso formar? Vamos lá. Eu tenho quantos quadradinhos azuis? 4. 4 quadradinhos azuis, que valem 1. 4 vezes 1. Quantos quadradinhos marrom? Um só. 1 vezes 10. Quantos quadradinhos verdes? 1, 2. 2 quadradinhos, que valem 100. Quantos quadradinhos amarelo? Muito bem, não tem. Quantos quadradinhos vermelho? Um só, que valem 10.000. Então, quanto eu tenho? 10.000 mais 4 vezes 1, eu tenho 4. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 100, 200. 1 vezes 10.000, 10.000. Então, eu tenho 10.000 mais 200 mais 10 mais 4. Então, tenho 10.000, 200, 10, 4. Então, 4 unidades, uma dezena, 2 centenas, 0 unidade de milhar, uma dezena de milhar. 10.214. Parabéns! Vamos lá, retomando o que aprendemos hoje. Para decompor um número, nós precisamos analisar que ordem que o algarismo se encontra. Por isso é tão importante saber a sua posição. Quando ele está na unidade, esse algarismo vai ser vezes 1. Na dezena, vezes 10. Na centena, vezes 100. Na unidade de milhar, vezes 1.000. E na dezena, vezes 10.000. Combinado? Olha a importância de olhar a posição. Vamos finalizar a nossa aula. Te vejo na nossa próxima aula. Não deixe de estudar e fazer as atividades.
Um grande beijo para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.